Filhos de Deus ou filhos de quem? Se nós não somos filhos de Deus, somos filhos de quem? O Senhor nos criou, portanto, somos criaturas. Todo ser humano é criatura. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra do Senhor diz: se alguém estiver em Cristo, nova criatura, ou nova criação. Nova criatura é: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nova criatura. Então houve velha criatura. O antes e o agora. Em João capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam o Senhor Jesus Cristo, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então houve um novo nascimento, houve uma troca de estado de uma velha criatura para uma nova criatura, uma nova criação. A primeira criação foi em Adão, e Adão pecou. Todos os que foram gerados de Adão fazem parte da velha criatura, da antiga criatura, usando 2 Coríntios 5,17. Se alguém estiver em Cristo, nova criatura. A velha criatura trata-se da natureza de Adão, com a natureza do pecado. Agora, foram feitos filhos de Deus. Eles eram velha criatura, velha criação, e a Bíblia também chama de velho homem. E a Bíblia também diz em Efésios 4:24 que é o novo homem. Velha criatura, nova criatura, velho homem, novo homem. O novo homem agora que foi criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Agora, no livro de João, ele diz que foi feito filho de Deus. Se não é filho de Deus, filho de quem? Vamos ver o que a Bíblia diz. Em Salmo 58, Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios. Ímpios são pessoas, velhas criaturas, não o povo de Deus. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, desde a sua madre, desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Não precisa ensinar uma criança a mentir. Ninguém precisa participar de um curso para aprender a mentir. É natural. Nós já nascemos mentirosos. E se nascemos mentirosos, a palavra do Senhor diz, vou repetir, se não é filho de Deus, é filho de quem? Voltando, nós já nascemos mentirosos. Em João 8:44, a palavra do Senhor diz, vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala-se
daquilo que ele é próprio. Por quê? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas alguém que conhece um pouquinho a Bíblia vai falar, mas essa palavra do Senhor Jesus foi para os judeus daquela época. Ah, é? É só aí que diz. Vamos lá em 1 João? Vamos lá em 1 João, queridos. 1 João 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça. Quem é a justiça? Cristo. Quem não pratica a vida de Cristo. A justiça de Deus é Cristo. Em 1 Coríntios 1, 31 ou 30. Jesus Cristo, ele é a justiça de Deus. É viver pela vida justa de Cristo neste mundo. Não viver uma vida de pecado e achar que Cristo é a sua vida. Agora, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Portanto, os filhos espirituais do diabo são aqueles que praticam, às vezes, a sua própria justiça, que Isaías 64:6 diz que não passa de trapo de imundícia. Não praticam a justiça de Deus, que é Cristo, não pratica a vida de Cristo. Por quê? Porque não tem a vida de Cristo. Como que eu vou praticar a vida de Cristo se Cristo é minha justiça e a minha justificação? Se eu não sou filho de Deus, sou filho de quem? Filho do diabo. Agora, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, na cruz ele atraiu todos os filhos espirituais do diabo, escravos do pecado, dominados pelo pecado, pela natureza. Todos nós nascemos com ela, chamada pecado ou iniquidade. Cristo nos atraiu, João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, dizendo de que gênero de morte estava para morrer. Cristo nos atraiu, e Romanos 6:6 diz, sabendo isto. Eu preciso saber, não aqui somente, mas como experiência que traz reação favorável a tudo aquilo que é de Deus. O meu viver é Cristo. Porque o meu viver antes é no pecado, escravidão, velha criatura, velho homem, filho espiritual do diabo, condenado. Quando Cristo nos atraiu, ele nos atraiu esse mundo, esse sujo. Louvado seja o Senhor por ter nos atraído. E ele atraiu todos aqueles que o Pai Celestial conduziu a ele. Ninguém poderá vir a mim Ninguém poderá vir a mim se aquele que me enviou não o trouxer. Lá em João 6. Ninguém poderá vir a mim. Versículo 44. Deus o Pai nos conduziu a Cristo quando nós éramos filhos espirituais do diabo, éramos velhas criaturas, éramos velho homem, portanto, condenados, todos. Mas a justiça de Deus, que é Cristo, nos justificou e nos reconciliou, porque 2 Coríntios 5:19 diz, o Pai estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Nós estávamos nele. O Pai estava em Cristo na cruz para nos reconciliar, nos justificar do nosso pecado, que esse pecado, esta natureza chamada pecado, isto declarava que nós éramos velhas criaturas, velho homem, filho espiritual do diabo e, portanto, condenados. Mas a justiça de Deus, graciosamente, nos justificou. Romanos 6:6, sabendo isso, que o nosso velho homem, velha criatura, velho homem, filho espiritual do diabo,
Nosso velho homem foi com ele crucificado. Morreu. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. Romanos 6,7 é tão lindo. Portanto, quem morreu, justificado está do pecado. Nos reconciliou pela nossa morte em Cristo e a nossa ressurreição para nos dar uma vida justificada, uma vida santa, uma vida que é a vida de Cristo, porque eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E agora, o meu viver é pela fé. Essa viver agora aqui nesse corpo é pela fé. Uma fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Todo mundo é filho de Deus? Não. Mas todos que foram regenerados, nasceram de novo, foram nascidos de novo, foram feitos filhos de Deus. Foram tornados novas criaturas, um novo homem. Agora, Cristo é o tudo de Deus e capaz e eficaz para me conceder gratuitamente salvação pela graça, a vida eterna. Cristo é nossa vida eterna, Cristo é nossa justiça, Cristo é nossa santificação, Cristo é nossa redenção, Cristo é nossa vida para o nosso novo viver, pela nova vida, resultado da experiência do novo nascimento. Aleluias, aleluias. Quem é seu pai?